Olá, bom dia, turma. Hoje nós vamos concluir o caderno de atividade de português, certo? E eu quero que vocês abram na página 13 para poder a gente fazer as atividades. Na página 13 eu tenho o uso de es, esa, com S e Z, tá? Você já sabe que algumas palavras podem ser diferentes no masculino e no feminino. Veja o exemplo abaixo. Aí, freguês, freguesa. Agora preencha o quadro a seguir com as palavras que faltam. Aí, calabrês, calabresa. Camponês, camponesa. Milanês, milanesa. Marquês, marquesa. Burguês, burguesa. E assim vocês vão terminar os restantes, lembrando que é com S, tá? Porque aí vai formar um substantivo, certo? E quando eu tenho palavras que são es ou eu, e quando eu tenho uma palavra que vai se transformar em um adjetivo, aí eu vou utilizar com Z, como aqui no caso, na 13ª questão. Observe o modelo abaixo e faça o mesmo com as palavras do quadro. Aí eu tenho rígido, rigidez, ácido. Então, ele vai se transformar em acidez. Rico, riqueza. Inválido, invalidez. Árido, aridez. Mudo, mudez. Tímido, timidez. Impuro, impureza. Grávida, gravidez. Líquido, liquidez. Firme, firmeza. Aí eu transformei em um adjetivo, por isso ela é escrita com Z. Virem para 14. A página 14, 15 e 16, vocês vão utilizar, vão fazer ela em casa, tá? Vocês vão ler essa parte aí do jogando também se aprende e vai responder as páginas seguintes até a 16. Aí na 17, você vai ter o uso de terminações com oso e osa. Você estudou, 10ª questão, você estudou que substantivos e adjetivos podem ter relação de sentido. Não é verdade? Faça como exemplo e veja o resultado. Aí eu tenho o substantivo gosto. O adjetivo vai ser gostoso ou gostosa. Substantivo espaço. Adjetivo espaçoso ou espaçosa. Fama, famoso ou famosa. Cuidado, cuidadoso, cuidadosa. Dúvida, duvidoso, duvidosa. Sabor, saboroso, saborosa. 11ª questão. Durante uma partida de perfil Júnior 1, Anita e Marina perceberam que algumas palavras que apareciam nas cartas eram adjetivos terminados em oso ou osa. Elas, então, resolveram adivinhar a que substantivo cada adjetivo estava relacionado. Siga o exemplo das meninas. Leia a primeira frase de cada item e complete a que vem logo abaixo dela com o substantivo correto. Então, a letra A. Ele é muito bondoso. Se ele é muito bondoso, ele tem muita bondade. B. Ele parece um pouco preguiçoso. Ele tem um pouco de preguiça. C. Ele nasceu em uma família muito amorosa. Ele nasceu em uma família cheia de amor. D. Sempre o vemos em situações que exigem pessoas corajosas. Sempre o vemos em situações que exigem pessoas que tenham mais coragem, tá? Seu amigo gostava de ser sempre vitorioso. Seu amigo gostava de vitórias. Página 18. Nesta 12ª questão, vocês, com o auxílio das dicas a seguir, vocês vão encontrar 5 palavras com terminação oso ou osa. No caça-palavras, tá? A tia vai dizer as palavras e vocês vão procurar aí no caça-palavras e pintar. Número 1. Quem come muito é guloso, né? Ou gulosa. 2. Um gato que gosta muito de dengo. Um gato dengoso. 3. Alguém que está muito irritado ou bravo. Quem está muito irritado ou bravo está muito furioso, né?
4. Uma situação que pode colocar alguém em perigo, perigoso. 5. Um aluno que faz suas atividades com capricho, ele é caprichoso. Aí você vai procurar e pintar. Agora nós vamos fazer a revisão dos pronomes pessoais, tá? Lembrando que os pronomes pessoais, no singular é eu, tu, ele ou ela. E no plural, nós, vós, eles ou elas, tá? Quem é quem? Leia o texto a seguir e identifique a quem se refere os pronomes que estão na tabela. Urbano chamou os amigos para jogar em sua casa. Eles aceitaram e passaram a tarde toda juntos. O dono da casa ofereceu-lhe um lanchinho bem gostoso. Ele sabia que seus amigos gostavam de queijo, suco e frutas. Eles, quem eram eles? Eles eram os amigos de Urbano, né? Lhes. O lhes, ele é um pronome oblíquo e eu só posso utilizar para eles, né? E eles não são os amigos de Urbano, logo, lhes também serão os amigos de Urbano. Ele, Urbano, tá? 14ª questão, página 19. Quando chegou em casa, Marina mandou uma mensagem a algumas amigas contando como tinha sido a sua tarde. Mas enquanto escrevia, não prestou muita atenção e alguns trechos ficaram muito repetitivos. Veja o que ela escreveu e substitua as partes repetidas por pronomes pessoais. Oi, meninas. Hoje eu e minhas amigas fomos até a casa de um amigo meu. O nome dele é Lucas. E o Lucas tem um jogo muito legal. Aí vejam. Em vez dela repetir o nome Lucas 2 vezes, ela poderia colocar: o nome dele é Lucas e ele tem um jogo muito legal. Eu e minhas amigas ouvimos o Lucas ler a sinopse do jogo. Em vez de eu e minhas amigas, ela poderia trocar por nós, né? Nós ouvimos o Lucas ler a sinopse do jogo. E depois, eu e minhas amigas lemos as regras e começamos a jogar. Ela poderia trocar também nós, né? Quando fomos embora, despedi-me do Lucas e chamei o Lucas para ir brincar na minha casa um dia. Quando despedi-me do Lucas e chamei-o, tá? Que quem chama, chamei-o para brincar um dia na minha casa. 15ª questão. Substitua os termos sublinhados pelos pronomes equivalentes. O menino sabia todas as regras dos jogos que ganhou no ano passado. Se é o menino, logo vai ser ele, tá? B. Eu e meus amigos adoramos sair para passear. Eu e meus amigos somos nós, né? C. A professora explicou para mim a lição. Para mim é me. A professora me explicou a lição. D. Aquele homem e os irmãos deles levam seus filhos para o parque aos domingos. Aquele homem e os irmãos deles são eles, tá? Página 20. Conhecendo as regras do jogo. Quando estavam jogando Perfil Júnior 1, Urbano e seus amigos tiveram dúvidas sobre alguns símbolos e algumas fichas de cores diferentes. Para resolvê-las, eles leram o manual de instrução cuidadosamente. Aí tem Manual de Instruções do jogo Perfil Júnior 1. Introdução. Os jogadores devem tentar reconhecer pessoas, personagens, lugares, coisas e animais, com o auxílio de uma série de dicas, reveladas uma a uma. Objetivo. Se o primeiro jogador ou a primeira equipe a levar o respectivo peão até o espaço marcado como chegada, como jogar? Primeiro, os jogadores decidem entre si quem começa o jogo. Esse jogador será o medidor. Ele deve pegar a primeira carta da pilha e dizer aos demais jogadores a categoria, se é pessoa, personagem, coisa, lugar ou animal a que ela pertence. 2.
O jogador sentado à esquerda do medidor escolhe um número de 1 a 20. Em seguida, coloca uma ficha vermelha sobre a casa de mesmo número no tabuleiro. 3. O medidor lê em voz alta a dica de número igual ao escolhido pelo jogador. 4. Após a leitura da dica, o jogador que escolheu o número tem direito a dar um palpite sobre o conteúdo da carta, podendo dizer em voz alta quem ou o que ele pensa está retratado nela. Caso o jogador não queira dar o seu palpite, ele simplesmente passa a vez ao jogador à sua esquerda. Aí vem as instruções. Às vezes, ao escolher o número, o jogador pode receber uma instrução em vez de uma dica. As principais instruções são: perca a sua vez, o jogador perde o direito de dar um palpite e a jogada passa para o próximo jogador da sua esquerda. Avance ou volte X espaços. O peão do jogador avança ou recua o número de espaços mencionado, mas não perde o direito de dar um palpite naquela jogada. Um palpite a qualquer hora. O jogador recebe uma ficha azul que lhe permite dar um palpite imediatamente antes da jogada de outro participante, ao longo de todo o jogo, isto é, antes que o adversário escolha uma nova dica. Isso, página 21. No entanto, não lhe tira o direito de dar um palpite na sua jogada. Após usar uma ficha azul, o jogador deve devolvê-la ao centro da mesa, mesmo que alguém utilize imediatamente antes da sua própria jogada. Não perderá o direito de dar seu palpite normal na mesma jogada. Escolha um jogador para avançar ou voltar a X espaços. A escolha é livre, mas não é permitido escolher a si próprio. Vencedor. O primeiro jogador a chegar com seu peão ao espaço marcado como chegada será o vencedor. Não é preciso sortear um número exato para chegar lá. Jogos em equipes. Perfil Júnior 1 pode ser jogado em equipes. Nesse caso, cada uma participa com um só peão e age como se fosse um só jogador. Cada equipe deve ter um líder que se encarregará de ler as dicas quando seu grupo estiver atuando como mediador. Os membros da equipe podem trocar ideias entre si, mas para evitar confusões, devem explicar que só o líder fala por eles. Primeiro quesito: quais informações estão contidas nesse manual de instruções que você acabou de ler? Não tem preço de jogo, a gente não viu aí nessas instruções preço de jogo. Como ganhar a partida? Sim, nós vimos que sim. Partes do tabuleiro? Não. Como jogar em equipe? Tem sim. Nome do fabricante? Não apareceu. Explicações do conteúdo das cartas do jogo? Sim. Segundo quesito: durante a leitura do manual de instruções, as crianças perceberam que as informações estavam divididas em tópicos. Na sua opinião, essa divisão é importante? Por quê? Essa é uma resposta pessoal, você vai dizer o porquê. É importante, se você achar, né, que é importante fazer a divisão por tópicos, você vai dizer a importância dela, tá? Página 22. Terceiro: de acordo com as regras lidas pelos amigos, há tópicos que os jogadores precisam saber antes do jogo começar. Preencha o quadro com essas informações. Você vai voltar lá nas instruções, você vai copiar o que é a introdução, o que é o objetivo e o que é o vencedor, tá? Você vai copiar igualzinho como está lá. Quarto: ao ler o manual, Anita notou algo interessante. A outra forma de jogar Perfil Júnior 1, a qual ela gostaria de experimentar. Que outra forma é essa? A outra forma que tem escrito lá no manual de instruções é que, em vez de brincar individualmente, pode-se brincar em equipe, né? A pessoa pode trabalhar na equipe e assim ter uma forma diferente do jogo. Quinto: caso a turma aceite jogar Perfil Júnior 1,
do modo como a Anitta deseja, é preciso que a equipe tenha mais de um líder? Não, não é isso que a gente viu. A equipe tem um líder? Sim. Cada participante escolhe um peão? Não. A equipe tem apenas um peão, né? Apenas 2 participantes poderão falar em nome da equipe. Não. Apenas o líder poderá falar em nome da equipe. Foi isso que a gente viu. A equipe tem um líder, a equipe tem apenas um peão e quem fala é o líder, tá? Em nome da equipe. Página 23, sexto quesito. Urbano percebeu que, apesar do tamanho do texto, a leitura do manual de instruções não foi tão difícil quanto parecia. Que tipo de linguagem foi utilizada? Por quê? A gente viu lá no texto do manual de instruções que aquela leitura ela foi uma linguagem, né, mais simples, mais objetiva, né? E quando eu tenho uma leitura mais simples, mais objetiva, eu faço com que todas as pessoas consigam entender a regra claramente, tá bom? Sétimo, observe as cenas do jogo e ligue-as às categorias corretas. Aí eu tenho perfil. Aí tem uma boneca desenhada. Essa boneca é uma pessoa, personagem, uma coisa, um animal ou um lugar. Eu tenho aqui um rio. Na terceira carta eu tenho um leão. E na última carta eu tenho um livro. Então, a primeira carta vai ser uma pessoa, um personagem, né? A segunda carta vai ser um lugar. A terceira carta será um animal. E a quarta carta, que é um caderno ou um livro, tanto faz, ele vai ser uma coisa. Esse 23 vocês deixam em aberto, tá? Da oitavo quesito. E nós vamos para a revisão de uso do sufixo agem, lá na página 25. Nono, vamos verificar se você consegue acertar o uso correto de palavras com sufixo agem. Escreva o termo adequado abaixo de cada figura, conforme as palavras a seguir. Aí eu tenho aprender, secar, jardim e embalar. Primeiro, o vento ajuda na secagem, né? Das roupas que estão no varal. 2. A embalagem, né? Do jogo Perfil Júnior 1 traz algumas informações importantes, como a idade adequada para jogá-lo. 3. A avó de Mássaro aprendeu a plantar flores no curso de jardinagem. 4. Os jogos são divertidos e podem ajudar na aprendizagem. 10. Leia as palavras com o sufixo agem e marque A para ação e C para coleção, de acordo com a ideia que cada uma transmite. Aí eu tenho barragem. Barragem, ela é uma ação, né? Então, A, folhagem, coleção. C, maquiagem. A, blindagem. A, pilotagem. A, tatuagem. A, armazenagem. A, criadagem. C, lavagem. A, plumagem. C, pelagem. C, clonagem. A, revisão dos pronomes de tratamento. Lembrando, os pronomes de tratamento são aqueles pronomes nos quais eu tenho para falar com pessoas mais próximas de mim, né? E para pessoas de autoridades, certo? Para a surpresa de todos, em uma determinada carta do jogo, uma das dicas foi a seguinte: perfil. Sou chamado de forma respeitosa de vossa santidade. A turminha lembrou-se da aula sobre os pronomes de tratamento e, por isso, todos sabiam a resposta. Sorte de Otávio, pois era sua vez.
de jogar? Ele logo respondeu: é o Papa, porque quando eu me refiro a Vossa Santidade, eu estou falando do Papa. 11ª questão. Os amigos começaram então a testar seus conhecimentos dizendo os pronomes de tratamento usados em cada caso. Preencha o quadro abaixo com esses pronomes. Se eu vou falar sobre reis e rainhas, eu só posso chamar de Vossa Majestade. Príncipes e princesas, Vossa Alteza. Senadores e deputados, Vossa Excelência. 12ª questão. Os pronomes de tratamento mais comuns em nosso dia a dia são você, senhor e senhora. Preencha o texto a seguir com aquelas que mais adequada a cada caso. A avó de Anita estava conversando com uma amiga na frente de casa e perguntou a ela: o que vai fazer Marisa hoje? Veja, se é uma pessoa mais próxima, então eu vou chamar de você, né? Preciso comprar alguma coisa no mercado. Bem que poderia ir comigo, não é? Você. Foi quando Anita chegou e fez um pedido para sua avó. Vovó, deixa eu ir até a doceria com a Marina. Aí eu vou ter que colocar senhora, porque é uma forma de respeito por ela ser mais velha, tá bom? A partir de segunda-feira nós vamos utilizar o manual do volume 2, tá? Eu espero que vocês tenham ido buscar lá na secretaria. Quem não foi buscar, providenciar, tá? Hoje, no caso, é o último dia para quem já pegou as atividades. Lá no dia 26, as atividades remotas para entregar. E quem pegou nessa semana tem até o dia 10, tá? Para poder entregar as atividades remotas e também o manual do aluno. Deixa lá na secretaria, a tia Zora vai estar lá, esperando pelo responsável de vocês para poder recolher as atividades remotas e também o manual do aluno. Eu deixei um vídeo aí para vocês dar uma olhadinha, tá? Porque hoje, 5 de junho, nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente e também o Dia Mundial da Reciclagem, onde vocês vão ver um videozinho curtinho, acho que não tem nem 5 minutos. Vocês vão dar uma olhadinha e depois vocês no caderno de produção textual vão fazer a produção que eu vou deixar na descrição, tá? E que vocês tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira. Beijão!